Alô, meu povo do turismo, meu povo da cultura, meu povo da história. Estamos de volta, meu povo, para falar sobre a mão de obra aqui da fortificação de São José de Macapá. Quem eram esses trabalhadores, de onde eles vieram, o que eles faziam, né? O que eles ganhavam, enfim, o que comiam e como faziam para sobreviver aqui nesse local hostil aqui, que era essa região de Macapá, alagada por um pântano imenso que circundava essa grande fortificação. Eu sou o historiador Miraldo Silva e eu vou contar para vocês como se deu a construção dessa fortificação, quem foram os construtores, quem eram os trabalhadores, os profissionais e quem eram os operários, né? De onde eles vieram, o que eles faziam aqui, como eles fizeram essa fortificação, de que forma eles fizeram, né? E onde eles encontraram esses materiais. Enfim, não saia do vídeo, fica até o final que eu vou contar para vocês a façanha desses trabalhadores aqui. Muitos até doaram suas vidas, né, para construir, edificar essa fortificação desse lugar tão hostil aqui em Macapá, principalmente essa região onde foi construída essa fortaleza, que estava cercada por um imenso pântano, que quando secava transmitia muita doença. Olha, galera, fique comigo. Então, galera, Mendonça Furtado, logo que chegou no Pará em 1751, ele ficou sabendo que existia uma população lá que estava praticamente fazendo arruaça lá em Belém do Pará. Eles tinham chegado em agosto daquele mesmo ano e não tinham preparado a cidade para recepcioná-los. Não tinha casa para abrigar eles. Na verdade, não tinha nem hospital para atender a população que veio doente de lá da Ilha dos Açores. Eram muitas pessoas que vieram, mais de 400 famílias. Enfim, com promessa de melhorar de vida, de plantar, de colher, enfim, de produzir, não só para o seu próprio sustento, mas também para vender excedentes, né, para o Estado português. Então essas pessoas vieram para Belém do Pará com essa promessa de melhorar de vida. Elas estavam passando fome nos Açores, pessoas mendigando, eram pobres, não tinham o que fazer, estavam vadiando. Trouxeram em 1751 para Belém do Pará com promessa de vir para Macapá. Mendonça Furtado, quando ele chegou no governo em 1751, lá em setembro ele procurou saber onde estavam essas pessoas, ele conseguiu encontrá-las, né? E aí preparou já a vinda dessas pessoas para cá. Ele preparou um médico para trazer essas pessoas, né? E ele falava que enquanto elas não vinham, ele preparou, por exemplo, ele começou a mudar a condição. Mendonça Gurjão, que era o antecessor dele no governo, ele dava um tostão por dia para cada homem e 20 vitém para as mulheres e para jovens. Mendonça Furtado, ele observou esses valores e ele disse que não tinha necessidade de mudar porque eles conseguiam viver bem, mas não tinha condições também de manter eles mais lá em Belém do Pará. Eles tinham que enviar para Macapá, então eles vieram para Macapá em várias embarcações para Macapá, trouxeram um cidadão para chefiar, para organizar a expedição aqui, que foi o João Batista do Livramento. Era um jovem militar que tinha servido na Armada Portuguesa com o Mendonça Furtado. Ele solicitou que ele viesse chefiar, viesse organizar a expedição de Macapá, né? Ele poderia observar o que poderia ser feito aqui, por exemplo, o que era que precisava ser plantado, né? E o que seria plantado, também incentivar que todos trabalhassem a terra, né? Não existisse aqui o ócio. E, enfim, ele poderia cobrar impostos, ele poderia não só trabalhar a parte administrativa, como também a política e a militar. Ele poderia prender ou imputar a pena de pagamento de fiança para quem, conforme o crime, né? Se fosse um crime mais grave, era mandado para Belém do Pará e lá o governador resolvia o problema. Mas vieram para cá, para Macapá. O governador Mendonça Furtado aí falou: eu só não vou te dar salário porque eu não tenho jurisdição para isso, mas vou solicitar junto ao rei de Portugal, Dom José I, que ele conceda um salário, né, conforme a posição dele aqui em Macapá, conforme o cargo dele, que era de governador de Macapá. Então as pessoas vieram para cá, mas logo cedo, um ano
no outro ano já começaram a ficar incomodados com muitas mortes aqui. Muitas mortes, aí morria muitos homens, né? Os homens que iam para a floresta caçar, iam para o campo caçar, e os que iam pescar também para os garapés, aí eles morriam, essas pessoas morriam. Nelson Furtado ficou preocupado e trouxe um médico para saber o que estava acontecendo, porque eles diziam que era cólera, né? O sintoma era igual da cólera. E aí ele trouxe médico e muitos medicamentos, enfim, de maneira que a população parou de morrer. E ele percebeu que só eram os homens que morriam, né? Só tinha registrado 2 mortes de mulheres e mais de 80 homens. Depois ele vai diagnosticar que era uma fruta que eles comiam na floresta, uma fruta muito saborosa, mas altamente venenosa, né? De alto teor de veneno. Então ele prometeu trazer muitos soldados para casar com as mulheres viúvas, porque o objetivo aqui era garantir com que a população aumentasse, garantir a natalidade, né? Crescer, a população crescer, desenvolver, e para poder não só produzir, como também para defender a região. Era necessário isso. A população começou a desenvolver e crescer aqui, mas aí não tinha uma fortificação, não tinha nada que protegesse essa população. E a população ficava meio que receiosa de viver aqui à mercê dos franceses que estavam lá em Caena. A qualquer momento eles poderiam invadir, não tinha defesa nenhuma, porque tinha apenas um fortim que foi construído em 1138, ele foi construído no governo de João de Abreu Castelo Branco, mas já não dava para defesa nenhuma, porque só dava para abrigo, para morar, só morava um soldado lá com a esposa dele lá dentro, e não dava para abrigar mais ninguém, e muito menos ataque de armas pesadas. Então ele se preocupou com a defesa, mas não tinha ninguém em Belém do Pará que fizesse isso. E Mendonça Furtado, ele era muito arredio, um cara muito desconfiado, ele não aceitava que estrangeiros construíssem fortificações em Macapá. Ele não ia dar um cargo desse de confiança para um estrangeiro. Para ele, as pessoas que fossem fazer esse serviço aqui em Macapá, ou em qualquer outra região do Brasil, para ele tinha que ser portugueses, lusitanos, né? Tinha que ter ser fiel ao Papa, obediente ao Papa, fiel a Deus, né? Ser católico de religião, enfim. Esse tipo de pessoa que ele acreditava. Nos demais ele não acreditava. Então o governo dele se passou de maneira que nada foi feito aqui em Macapá. O que ele veio fazer foi, em 1758, em 4 de fevereiro, ele veio fundar a vila de São José de Macapá. Foi para o Rio Negro, ele estava trabalhando na comissão de limite de fronteira com as terras espanholas. E de lá ele foi trabalhar como secretário do negócio do Reino de Portugal. E aqui substituiu ele Manuel Bernardo de Melo Castro. Manuel Bernardo de Melo Castro, ele se sentiu assim, praticamente obrigado a confiar nos estrangeiros. Ao contrário do Mendonça Furtado, que não confiava, ele percebeu que não tinha outra alternativa a não ser confiar nos estrangeiros. E ele trouxe para cá o Grunfeld, um alemão, que projetou uma fortificação aqui na frente dessa atual fortaleza de São José. Ele construiu um forte em apenas 3 meses. 3 meses e o forte estava praticamente pronto, um forte pequeno, com capacidade para poucos canhões, e nem eram canhões de grande porte, mas um material assim praticamente de argila, né? Ela era argila amassada, estava entrelaçada dos galhos, da madeira, de árvore, enfim, para evitar que desabasse, mas a chuva desgastava muito esse material e as armas estavam se modernizando cada vez mais potentes. Então a preocupação era construir uma fortificação bastante grande aqui. Nesse mesmo período construíram uma vigia lá no Curiaú para se comunicar com o fortinho daqui, o fortinho de Faxina. Lá eles levantavam uma banderola imensa, davam o tiro de puxar, que era uma medida de pólvora, né? Uma colher grande, que era uma medida de pólvora, e para que os portugueses que estavam aqui no fortinho percebessem caso houvesse uma invasão por lá, pelo lado norte. Dava para ver, da ponta desse rio, dava para ver essa fortificação. Hoje não dá para ver mais daqui, então, talvez porque muitas árvores surgiram, né? E modificou praticamente a demografia, não só da região, mas a população também cresceu. Demograficamente cresceu muito a cidade, de maneira que hoje não dá para visualizar nada disso, mas naquela época dava para fazer esse tipo de comunicação e daqui perceber. E fazer a mesma coisa daqui
para indicar que tinha sido observada a sinalização. Mas não durou muito tempo, isso em 1761. Em 1762 começaram os trabalhos aqui de construção. O Galúcio ele foi contratado, era um italiano, foi contratado para vir edificar uma fortificação aqui em Macapá, mudar a estrutura da que existia. E ele planejou uma fortificação, trouxe 36 índios, né, para trabalhar já na demarcação do limite, capinar, cavar a base onde seria construída a fortificação. Mas ela só vai ser autorizada oficialmente só em 1764. 29 de junho de 1764, o governador Ataíde Teve, ele vem oficializar o início das obras aqui. Precisou muita mão de obra, e Macapá não tinha essa mão disponível. Eles trouxeram dos aldeamentos muitos índios para fazer o trabalho operário. Os índios não poderiam mais ser escravizados, eles tinham que ser pagos pelo trabalho deles. Existiam algumas brechas, por exemplo, na lei. Essa lei de liberdade já existia há muito tempo, né? Desde 1611 já existia uma lei. Em 1688 fizeram outra lei, em 1755 outra, né? De maneira que os índios que viessem trabalhar aqui deveriam ser pagos. E de que maneira pago, né? Era pago da forma como eles bem entendiam. Os índios, pela classe social a que ele pertencia, ele acabava sendo subtraído da pior forma possível. Por exemplo, pagava o índio com coisas que ele não usava, não fazia parte do cotidiano dele, como o breu e a estopa. Pagava com cachaça ele gostava, e farinha, arroz, o pano, tudo bem, aí isso aí ele usava. Mas o breu, ele não usava o breu, ele não usava a estopa, mas usava esse material para tapar o buraco das canoas que faziam os transportes. Vieram muitos índios das regiões do Pará, vieram de Boim, Alenquer, Santarém, Óbido, Esposende, Arraiolo, Alter do Chão, Pombal. Enfim, todas as regiões que vocês pensarem do Pará vinha índio. Mudava praticamente a demografia do local. Totalmente a estrutura ficava deserta. E aqui começava a mudar também, porque aqui começava a chegar muita gente aqui. Aí precisava de muita gente para trabalhar, para alimentar essa população. A população de Macapá já não dava conta, então eles faziam pedidos, solicitavam de outras regiões que viessem, dos pesqueiros, da Fazenda Real, enfim. Para cá, muitos bois vieram para corte, para trabalhar na estrutura da fortaleza. E só os índios não bastavam, porque os índios tinham que ser pagos, não podia mais escravizar o índio. O índio só poderia ser escravizado em algumas situações se ele fosse índio de guerra justa, aquele índio que guerreava os portugueses. Eles eram combatidos e escravizados e eram trazidos para cá. O índio, por exemplo, canibal, aqueles índios que eram considerados canibal, aí eles eram guerreados e se fosse aprisionado também era trazido para cá. Aí o índio de corda, aqueles índios que tinham guerreado outras tribos, né, rivais, aí eles tinham sido derrotados, estavam presos em corda para ser devorados num ritual. Enfim, eles eram encontrados pelos portugueses e eles acabavam vindo para trabalhar na fortaleza como escravos. Só poderia escravizar dessa forma, né? De outra forma, seria pago o trabalho deles. Seria pago como se fosse um artesão de Portugal, a diária de um artesão de Portugal. Então vieram muitos índios, mas só que os índios não queriam trabalhar. Eles eram obrigados, né? E vieram compulsoriamente. Então de que forma eles atraíam o índio aqui na obra? Era fazendo rodízio. Eles trabalhavam com o índio no período no máximo de 4 meses. Eles substituíam os índios, buscavam no aldeamento, levavam uma quantidade e buscavam a mesma quantidade, enfim. Faziam-se revezamento. Quando não, eles começaram a dar cachaça, viciar o índio, para o índio permanecer na obra. No começo, legal, que o índio queria trabalhar, beber mais, e trabalhava alegre, produzia. Mas depois se viciou de uma maneira que a bebida ficou prejudicial. Muitos negros vieram do Senado do Pará, alugado de lá para cá, né, para trabalhar aqui na obra. Muitos eram carreiros, já tinham profissão de carreiro. Carreiro era aquele cara que trabalhava, que dominava já o boi, treinava o boi para carregar terra, um ladinho do outro, enfim. Os caboqueiros já eram os índios que sabiam remar canoa, né? Esse serviço era de operário mesmo, de pessoas que não tinham profissão nenhuma, era apenas uma função, né? Enfim, eles passaram aqui muito tempo. Os índios, quando fugiam, dificilmente a gente pegava, ou seja, eles pegavam, capturavam aqui próximo, já encontravam os índios lá nos aldeamentos deles, porque eles sabiam sobreviver na floresta, sabiam chegar lá como ninguém. Já os negros não, muitos negros eles eram encontrados aqui por perto, doentes, né, cansados, com fome. Aí eles eram trazidos para Fortaleza, eles eram alimentados, bem alimentados, né? Era feita uma sangria para retirada do sangue que eles achavam que estava contaminado, e depois davam uma surra. O governador dizia assim, tem que dar uma surra que é para exemplar os demais. E colocar na calceta. A calceta era uma ferragem que colocavam no corpo para dificultar o movimento dele.
A pessoa tem que trabalhar num solzão desse brabo, com ferro no corpo, não era fácil, não era... E mesmo assim, tão revoltados que eles eram, que eles acabavam fugindo até com a calceta mesmo, né? E, enfim, nós tivemos muitas fugas, muitos desapareceram para sempre, não foram encontrados, muitos eram encontrados, outros se entregavam. O governador dizia que aqueles que se entregarem por conta própria não pode ser açoitado. Aí tinha que alimentar, cuidar dele e botar para trabalhar de volta, mas não poderia mais ser punido com castigo, de surra, enfim, até para evitar que ele se revoltasse, né? Muitos historiadores dizem que muitos negros não fugiam para querer liberdade, geralmente eles fugiam assim para mostrar que eles estavam desgostosos com a situação, inconformados com a situação que viviam, né? Queriam mais liberdade, queriam mais tempo de folga, queriam mais alimentação, enfim, queriam reivindicar alguma coisa. Nem sempre era para fugir de fato daqui, porque eles sabiam que podiam chegar lá na cidade natal deles, na terra natal deles, que era na África. Não tinha como eles atravessarem o oceano. E era difícil viver aqui por Macapá, porque constantemente era feito rondas para buscarem ele, a procura deles, né? E não deixarem nunca ele em paz, porque eles eram caros, tinham que buscar de qualquer forma eles, porque senão eles iam pagar altas indenizações para os donos deles, e aí o governo português não tinha todo esse dinheiro para fazer isso. Então eles passaram aqui, eles eram muito mais vigiados que os índios até, porque os índios eram de graça, e o trabalho deles praticamente era gratuito, porque a maioria quem pagava eram os moradores daqui da vila de Macapá, que pagavam, dividiam assim, o salário deles em 3 partes, né? Uma parte entregava direto para ele, quando ele começava o serviço, e 2 partes eles guardavam no cofre da fazenda para ser entregue quando ele terminasse o trabalho. Se ele terminasse o mês trabalhado, aí entregava as 2 partes. E se não, devolviam para o dono dele, para a pessoa que entregou esse material aí. Foram 18 anos, o pessoal trabalhando aqui, né? Os índios, por exemplo, eles moravam em barracos. A maioria das vezes eles separavam índio de negro, até para evitar comunicação, e negro de negro, né? Tinha os negros rebeldes, considerados rebeldes, e tinha os negros que eram os ladinhos, aquelas pessoas mais mansas, aquela mais submissa, aquela que já tinha aceitado a escravidão. Enfim, essas pessoas moravam aqui em Macapá, eram de moradores, né? De fazendeiros daqui, de pessoas que tinham posse, enfim, essas pessoas esses negros eram alugados para trabalhar aqui em Macapá, aqui na Fortaleza, mas eles evitavam o relacionamento entre eles. Evitava que eles se comunicassem, porque eles conheciam muito bem a região e poderia sim ser um indicador, por exemplo, do caminho, né? Por indicar um caminho mais fácil para fugir daqui. Geralmente eles procuravam Caena, porque lá em Caena já tinha muitos negros já libertos lá, então eles se misturavam com aqueles negros e acabavam por desaparecer para sempre. Os negros geralmente, quando adoeciam, né, eles eram tratados com vitelo, né? Vitelo, que é aquele boizinho, o feto do boi, da vaca, digo, e galinha, né? Eles tratavam dessa forma, dependendo da doença. Os índios já tinham um choque de cultura, não aceitavam mais isso, não aceitavam isso. Os índios queriam ser tratados com mingau, que eles diziam que lá na terra deles, lá no aldeamento deles, a mãe deles tratava ele com mingau, ou de farinha, ou de banana, ou de qualquer outra fruta, de maneira que era um tratamento diferente, era assim que eles aceitavam aqui. E era complicado, aqui era muita doença, a bexiga, né, que é a atual varíola, ela matava muitas pessoas. A gripe era uma doença simples para nós, mas para eles naquela época era mortal. Sarampo era mortal, a própria malária matou muita gente, era complicado pegar só um tipo de doença, imagine pegar 2 ou 3 doenças ao mesmo tempo, era fatal, era mortal. Muitas vidas se ceifaram aqui no canteiro de obra por causa dessas doenças. O trabalho também árduo, né? Muitos animais morriam de tanto trabalho, exausto de tanto trabalho, carregando terra e pedra direto, né? Muitas das vezes no inverno eles atolavam na terra, de maneira que no meio da lama, de maneira que não tinha como tirar ele, então eles perdiam muito animais. Enfim, pessoal, foi complicado a construção dessa fortaleza, né? Os índios, por exemplo, quando eles fugiam, eles sabiam até construir embarcação no meio do mato e retiravam da jatobá, do maior jatobá, a casca, sem matar a árvore. Retiravam a casca, de noite eles tocavam fogo de baixo e iam moldando ela, de maneira que ela transformava ela num barco para atravessar longos rios
largos, por exemplo, extensos, né? Então, de maneira que eles chegavam fácil lá nos aldeamentos de Belém do Pará. Além dessas duas mãos de obras que eu citei para vocês aí, da negra, que ela era praticada pelos escravos africanos, e a indígena, que era a compulsória, nós tivemos também aqui a mão de obra branca, a livre, que era praticada pelos militares, a maioria dos oficiais, né? Pessoas que trabalhavam na equipe de Mendonça Furtado, né? Demarcação de limite de território entre a coroa espanhola e portuguesa, né? Foram contratados muitos profissionais, matemáticos, físicos, engenheiros, arquitetos, enfim. Essa equipe, parte dela foi aproveitada para trabalhar aqui na fortificação. Eles que faziam o trabalho especializado, por exemplo, aqui quem projetou que foi o engenheiro Galúcio. Galúcio, ele era da comissão de limite de fronteira, fazia parte da equipe de Mendonça Furtado, ele que desenhou a planta da fortificação, ele que projetou, né? Ela, após a morte dele, em 1769, ele assumiu provisoriamente aqui o Henrique João Wilkes, que era um jovem português, mas também perito em fortificação, um cara que conhecia dos riscos, apesar de ele ser apenas um ajudante de engenheiro. Ele tomou conta do serviço até a chegada de Gronfield. Gronfield substituiu definitivamente, Gronfield já era alemão. Mas teve o astrônomo João Brunelli, que era italiano, teve Antônio Siero, Domingo Sambucetti. Domingo Sambucetti, inclusive, ele refez o projeto lá da Mazagão, né, a Mazagão Amazônica, e depois foi construir o Príncipe da Beira, lá em Rondônia, né? Morreu já de malária para lá. Então ele tinha uma equipe especializada aqui, uma equipe muito boa de pessoas que eram consideradas livres, né? Eu digo livres entre aspas, porque nem tinha tanta liberdade assim. Eles eram também vistoriados, não podiam caminhar, andar solto por onde ele quisesse. O governador dizia assim, olha, tem que ficar prestando atenção nesses caras aí, esses caras são perigosos, né? Esses caras têm conhecimento da região, têm conhecimento do ponto forte, ponto fraco da fortaleza, então eles não podem se comunicar com qualquer um. Aí tem que observar o passo a passo dele aqui dentro e fiscalizar, né? O passo a passo dele. Mas eles eram os assalariados, as pessoas que tinham mais, vamos dizer assim, privilégios. Mas até eles mesmos sofreram com as doenças aqui. Por exemplo, o Galúcio pegou doença, né? O Galúcio, que era o chefe da obra aqui, ele pegou a malária, né? E padeceu com essa doença, implorou para sair daqui, não permitiram a saída dele, que ele queria fazer tratamento em outro centro mais avançado, não permitiram. Porque para acomodar ele, trouxeram a família dele para cá, a mulher dele, os filhos dele, enfim. Aí foi que já morreu na casa dele, com a família dele, lá presente e tudo mais. E isso confortou um pouco ele, né? Mas é assim, ninguém tinha privilégio, né? Essas pessoas recebiam muito tempo, muitas vezes eles passavam muito tempo sem receber, principalmente os soldados, né? Os soldados, por exemplo, que trabalhavam aqui, eles passavam meses, 7 meses sem receber. E isso deixava eles muito revoltados, tanto é que eles planejavam fuga e acabavam fugindo junto com índios, junto com negros. Eram vistos essas pessoas andando junto, caminhando junto na floresta, em busca da liberdade. E os soldados eram perseguidos, se eles fossem encontrados, capturados, eles eram trazidos para a fortaleza para trabalhar como escravos. Muitas das vezes eles iam para calceta também, iam para ferragem, eles iam pagar o crime deles, né? De deserção através da escravidão. Mas muitos soldados entravam nesse grupo de soldados, não porque queriam, muitas das vezes eram forçados, eles andavam pelas colônias, né? pelas vilas, aí iam recrutando, tu tem 14 anos, 15 anos, 16 anos, tu já pode trabalhar, tu já pode carregar uma arma, tu já pode trabalhar. Enfim, eles pegavam qualquer um para trabalhar aqui, e aqui era cruel, a escravidão era cruel, que teve registro de pessoas que trabalharam como escravo aqui sem ter cometido crime nenhum praticamente, só porque passou uma tropa de soldados próximo dele e ele simplesmente não tirou o chapéu, que era o sinônimo de obediência, né? Tinha que ter que tirar o chapéu, respeito, enfim. E só porque ele não tirou, passou anos e anos trabalhando aqui como escravo. O Gronfield pedia clemência, pedia para o governador liberar ele. Olha, senhor, dá para o senhor liberar ele porque ele não cometeu crime nenhum praticamente, só porque ele não tirou o chapéu quando a tropa passou. Ele já está 4 anos trabalhando na fortaleza como escravo, penando, né? Então o negócio não era fácil. Mas é isso aí, pessoal. O que eu queria passar para vocês, na verdade, o tempo é curto, né? A gente não pode prolongar muito, que o vídeo fica meio enjoado. Mas eu queria agradecer a vocês por terem permanecido até o final do vídeo. Queria pedir que vocês
deixasse o like de vocês, se inscrevesse no canal Averaldo Silva Historiador e aí assinasse o sininho para que o YouTube notificasse vocês quando o canal apresentasse mais vídeos. Falou, galera, tamo junto, valeu!